11h50. CBN Ciclismo, o esporte em duas rodas. De volta com o Giro CBN Esportes, agora com Mauro Paes, aqui dos nossos estúdios CBN Ciclismo. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Manuel, você? Tudo certinho? Tudo tranquilo aí, movimentação, eleições, né? Estamos aí querendo dar uma respirada no período da tarde, porque, como eu mencionei, parece que a gente não dormiu, tá? Continua a mesma rotina de ontem, mas tá bacana, importante momento para nossa democracia. Vamos falar hoje de novo aí sobre questão... De novo não, né? A gente vai estender o assunto sobre ciclovias, ciclofaixas em si, que se preparou para a gente hoje. Então, dando continuidade na segurança do ciclista especificamente, né? Quando a gente fala de ciclovia ou ciclofaixa, a gente está sempre discutindo a segurança do ciclista nas vias de trânsito. E um desafio que até alguns colegas mandaram mensagem nas semanas anteriores, sabe qual que é a diferença, Manuel, de bicicleta para ciclo? Não. Bicicleta para ciclo. O Código de Trânsito já traz isso, a lei, né? O Código de Trânsito, lei 9.503, 97, 98, alguma coisa assim. Ele traz para nós que a bicicleta é um veículo de propulsão humana, né? Dotado de duas rodas, não sendo, para efeito desse código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor. Mas ele também conceitua ciclo, que é um veículo de pelo menos duas rodas, a propulsão humana. Então, se você procurar nesse anexo 1 da lei, ele não tem skate, não tem patins, não tem patinete. Então, ele classifica esses três dentro desse conceito de ciclo, que também é um veículo de propulsão humana, mas ele é diferente da bicicleta. A propulsão humana é direta. Não é como no ciclismo, na bicicleta, onde você tem umas roldanas, você tem engrenagens que potencializam a propulsão humana. Mas esses equipamentos, esses veículos de ciclo, eles podem utilizar as ciclovias e as ciclofaixas ou não? Sem dúvida alguma. Pode. Eles devem não há nenhuma utilizar. restrição nesse sentido. Exato. E aí vai a questão de segurança no trânsito. Então, esses ciclos devem dividir as ciclovias com as bicicletas. Por isso o nome é ciclovia. Mesmo que motorizado, no caso um patinete elétrico, por exemplo. Aí sim, aí você tem um ciclomotor, que são ciclos portados de motores que não excedem 50 centímetros cúbicos, ou 4 quilowatts desses elétricos. E com relação a isso, você lembra há um tempo atrás, quando começou aqueles aluguéis de bike, patinete, alguns patinetes elétricos, tiveram acidentes graves em outras cidades, em maiores centros, onde fizeram com que alguns órgãos de trânsito lançassem decretos limitando a velocidade dos ciclos nas faixas e ciclovias. Mas não a bicicleta. Então, esses decretos são específicos aos ciclos, não à bicicleta. Então, eu tenho um patinete elétrico lá, eu tenho que ter um limite de velocidade para andar. Isso, porque os patinetes, Até as bicicletas elétricas também. Exatamente, eles têm um limite que excedem 50 km por hora, 60 km por hora. Então, isso fica altamente perigoso, principalmente porque a pessoa está alugando. Ela nunca, às vezes, teve a experiência de dirigir. De conduzir Não passou nem por autoescola, nada. Né? Não existe nenhum curso para isso. E aí você pilotar um negócio desse a 50 km por hora numa ciclofaixa, onde tem ciclistas ali a 30, 20, isso é um perigo. Né? Não somente para os demais, para a comunidade, mas principalmente para o motorista desse veículo, desse ciclomotor, né? Desse ciclo em geral. Tem que ter a consciência, dá para baixar a velocidade ali, né? Baixa a velocidade, usa naquela que é permitida, compartilha a via, vai ter até mais segurança do que na via convencional, mas também não é porque tem aquela trecho que daí você vai colocar quem é ciclista em condições ali também de risco porque você está usando aquela faixa. Exatamente. Então, o uso da ciclofaixa ele deve ser compartilhado por esses ciclos com a bicicleta. E aí, a gente falando de velocidade, obviamente que a gente tem que citar o artigo 58 da Lei 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro, que ele diz que a bicicleta ela deve ser conduzida, quando na ausência de ciclovia e ciclofaixa, no sentido dos veículos. Né? E o artigo 61, algumas linhas para baixo, ele classifica genericamente as vias, dando limites de velocidade. E esses limites de velocidade, eles estão relacionados ao fluxo desses veículos e aos sentidos. Então, por exemplo, você só pode exceder 80 km por hora numa via onde você tem ausência de residências ao entorno dela e você tem um fluxo de veículos bidirecional, mas separados por faixas.
né? Acima de 100 km por hora, só em vias duplicadas, onde os veículos estão sempre no mesmo sentido naquela via. Então, esses conceitos são importantes para entender por que o ciclista precisa rodar, então, no sentido dos veículos. Obviamente que se o ciclista estiver a 30, 40 km por hora em sentido oposto aos veículos, um veículo a 40 km por hora, uma bicicleta a 40 km por hora, é um impacto a 80 km por hora. Você vem a somar as velocidades. Por isso, o ciclista tem que rodar no mesmo sentido. Às vezes, as pessoas pensam que é um aumento de segurança você rodar na contramão porque está vendo que está vindo. Mas nem sempre, porque a física mostra que não, é o contrário. Sim. Você tem um aumento de impacto. Então, esses conceitos que vêm quando você observa eles em conjunto, contextualizados, você vem entender por que a ciclofaixa ou chamada ciclovia do Passo do Pupo tem problemas graves. Você tem bicicletas rodando na contramão dos veículos separados num espaço de 50 centímetros, ou no máximo 1 metro. Muito pouco. Na contramão, com mais força ainda. Sem contar que os veículos não seguem a lei de trânsito, que ali o limite é, na maior parte da via, 60 km por hora. Como a gente ampliar essa questão da conscientização? Porque muitas informações que você trouxe aqui, a maioria das pessoas, algumas até eu não sabia que existia, de recomendações, mas a gente tem uma dificuldade muito forte de conseguir fazer campanhas para alertar os motoristas e trazer essas informações, né? Como driblar isso? Um dos projetos que a gente tem na escola de ciclismo junto à Liga, que ainda faltam pessoas para trabalhar em conjunto, é levar esse tipo de informações para todos os centros de formação de condutores, que são as escolas de trânsito, para levar isso dentro de um projeto maior nas escolas municipais e escolas estaduais, para incluir isso de uma maneira mais consciente nas aulas de educação física. O trânsito é tema de uma disciplina em alguns países europeus. Por que aqui a gente não consegue levar isso para algumas aulas de educação física? Como informação, com estratégias de ensino, onde chame a atenção das crianças, dos adolescentes, para que esses conceitos sejam absorvidos, não no sentido de você tá só punindo o sujeito quando está no trânsito, mas de educar ele para dizer que em cima de uma bicicleta vai uma pessoa que a vida dela é tão valiosa quanto se ela estiver dentro de um carro de 3 milhões de reais. A vida é a mesma e o valor dessa vida é imensurável. A gente precisa ter mais conscientização, ação do poder público também para isso, utilizar espaços aí que tem, a gente vê tanta contratação de publicidade também, utiliza, faz essa parte, continua com a publicidade, mas tendo conscientização também através desses mecanismos é fundamental. Mauro, obrigado, até semana que vem. Obrigado, eu agradeço vocês, agradeço a todos os ouvintes e até semana que vem. Esse é Mauro Paes, toda segunda-feira aqui no CBN Ciclismo, no Giro CBN Esportes.